Olá, bem-vindos ao nosso canal semanal de notícias mundiais sobre mudanças climáticas. A quarta maior empresa de cimento do mundo, a Heidelberg Cement, prometeu reduzir as emissões diretas de gases de efeito estufa em 15% por tonelada de seus produtos até 2030, em relação aos níveis de 2016. A cimenteira também se comprometeu a reduzir as emissões indiretas em 65%. Principalmente as relacionadas com o seu consumo de eletricidade. O principal objetivo da empresa é produzir concreto neutro em emissões de CO2 até 2050, no máximo. O concreto é a substância produzida pelo homem mais amplamente usada na Terra, com sua demanda aumentando por causa do crescimento da população e da urbanização. O anúncio é bem visto por ativistas ambientais, já que a indústria do cimento é responsável por cerca de 7% das emissões de gás carbônico. A Nova Zelândia está comprometida em zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa antes de 2050. O país tem uma mistura rara de emissões de gases de efeito estufa para um país desenvolvido, já que possui muitas ovelhas e gado, que emitem metano a partir da digestão de pasto. O governo pretende reduzir as emissões de metano em 24 a 47% até 2050, e zerar as emissões líquidas para o restante dos gases de efeito estufa, como o óxido nitroso, produzido a partir do esterco, que é mais duradouro e causa mais impacto climático que o metano. Uma redução de 24% nas emissões de metano até 2050 ajudará a reverter o aquecimento global, uma vez que irá gerar resfriamento suficiente para compensar o aquecimento causado pelos demais gases de efeito estufa do país. Várias universidades e escolas em todo o mundo estão dando um exemplo poderoso, agindo na redução das emissões de carbono e na promoção de energia renovável. Na Grã-Bretanha, muitas universidades declararam uma emergência climática. Entre elas, a Universidade de Bristol conseguiu reduzir as emissões de carbono em 27% desde 2005 e pretende se tornar neutra em carbono até 2030. A Universidade Charles Sturt, na Austrália, e o Bowdoin College, nos Estados Unidos, já atingiram a meta de neutralidade em emissões de carbono. Atualmente, a Agência de Meio Ambiente das Nações Unidas está colaborando com universidades em todo o mundo para criar redes nacionais e regionais de universidades verdes. O objetivo é incluir a sustentabilidade e o desenvolvimento de estratégias de recursos eficientes nos currículos escolares. O Reino Unido precisará gastar 1 bilhão de libras por ano em gestão de inundações. Um dos maiores problemas é que as inundações podem causar danos substanciais, especialmente nos centros urbanos. Uma nova solução é o sistema de drenagem mais eficiente, que ajusta o movimento das águas, se beneficiando do uso de inteligência artificial. Um exemplo é o sistema Centaur, criado na Universidade de Sheffield, que é um sistema de AI controlado remotamente e que gerencia o fluxo de águas na cidade. O sistema funciona por meio da instalação de comportas na rede de esgoto, que pode controlar o fluxo da água de uma parte da rede para outra. Sensores são adicionados para monitorar os níveis de água em ambos os lados das comportas. Assim, se uma parte da rede começar a inundar a jusante, o sistema pode detectar o aumento dos níveis de água e fechar uma comporta a montante, para diminuir o fluxo de água ou desviá-la para outras partes da rede com capacidade ociosa. A expressão funcionalmente extintos está sendo usada agora para descrever a situação dos coalas. Isso significa que a população deles diminuiu tanto que eles não desempenham mais um papel significativo em seu ecossistema. Isso também significa que os coalas não podem se reproduzir com sucesso na natureza para substituir sua população, e os casais reprodutores podem ser consanguíneos. A ONG Australian Koala Foundation afirma que restam aproximadamente 80 mil indivíduos apenas. Entre 1890 e 1927, 8 milhões de koalas foram abatidos, principalmente por causa da sua pelagem. No entanto, hoje eles são ameaçados pela invasão humana de seus habitats, por cães domésticos, doenças e secas. O koala é um dos símbolos mais reconhecidos da Austrália e a ONG AKF está pedindo
uma lei de proteção ao koala para proteger seus habitats, especialmente em propriedades privadas. Trabalhando por 2 semanas em Genebra sobre o tema Planeta Limpo, Pessoas Saudáveis, Boa Gestão de Produtos Químicos e Resíduos, aproximadamente 1.500 representantes de 180 países compareceram às reuniões da Conferência das Partes das Convenções de Basileia, Roterdã e Estocolmo. Na conferência, as partes signatárias chegaram a um consenso sobre um acordo legal vinculante e de alcance global para gerenciar resíduos plásticos e produtos químicos tóxicos e perigosos, o que inclui melhores regulamentações e mais transparência para o comércio global de resíduos plásticos e a eliminação de 2 grupos químicos tóxicos, que juntos somam cerca de 4.000 substâncias químicas. Para garantir que este acordo inovador seja implementado em breve, foi criada uma nova parceria sobre resíduos plásticos, com a tarefa de instar as partes interessadas a oferecerem seus recursos para a introdução rápida de novas medidas. O relatório Dia do Esgotamento da União Europeia, Vivendo Além dos Limites da Natureza, publicado pela WWF e pela Global Footprint Network, alerta que a Europa está consumindo mais do que sua parcela justa de recursos da Terra. O estudo diz que a União Europeia está usando o dobro de recursos que os seus ecossistemas podem renovar, e acrescenta que os cidadãos europeus usam quase 20% da biocapacidade do planeta, embora representem apenas 7% da população mundial. Com base em cálculos que têm em conta a pegada ambiental de um europeu médio, o relatório diz que se todos no mundo tivessem o mesmo impacto ambiental que a média de residentes da Europa, 10 de maio passado seria a data em que os humanos teriam usado tantos recursos da natureza quanto o planeta pode renovar anualmente, e que nesse ritmo, 2,8 planetas serão necessários para atender a demanda futura da humanidade. Quem mora em cidades grandes sabe que um parque urbano é um ótimo alívio. Árvores e espaços verdes têm benefícios para a saúde mental e o bem-estar, além de serem bons para o relaxamento e recreação. As árvores, no entanto, também são de grande ajuda para a saúde física, pois reduzem a poluição do ar. As árvores retêm partículas que são prejudiciais para os pulmões, e as folhas funcionam como filtros, absorvendo gases poluentes. Além disso, as árvores podem resfriar as temperaturas das cidades, que em climas quentes podem reduzir o gasto energético com sistemas de ar-condicionado. Investigações experimentais e estudos de modelagem nos Estados Unidos mostraram que a sombra das árvores pode reduzir os custos com condicionamento de ar em torno de 20% a 30%. Muito obrigada por assistir. Eu sou Sônia Mariano, trabalhando para a Sociedade Versátil Universal. Espero vocês na próxima semana.